Boa noite, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estamos de volta, já tivemos pela manhã o nosso encontro, espero que você tenha participado, se não, procure aí nas páginas, nas mídias, já gravado, já foi colocado no ar. Falamos aí coisas importantes sobre as nossas decisões impensadas. Estamos de volta para compartilhar com você mais um trecho da palavra de Deus, lembrando que quarta-feira a gente volta no nosso encontro de restauração às 20 horas. Amanhã, feriado prolongado, você pode dormir até mais tarde, então aproveite e assista até o fim, ok? E ligue, convide outras pessoas para também entrarem, participarem, se envolverem aí na nossa mensagem desta noite. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você já ouviu esta expressão? Certamente você já a conhece sobejamente. Eu quero me reportar a Atos capítulo 27, a partir do versículo 13, em que o escritor, Dr. Lucas, registrou parte aqui desta história maravilhosa que traduz a viagem de Paulo para Roma. E nos diz aqui o versículo 13: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Amém. Pai, abençoa este momento de reflexão, de comentários dentro da tua palavra, ajuda-nos a traduzir de uma forma clara, de uma forma objetiva, aquilo que foi plantado no nosso coração. Ajuda-nos a entender este tempo que nós estamos vivendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Você está aí prontinho? Ok. Deixe-me começar dizendo o seguinte: se fosse possível, possível é, né? Todas as coisas são possíveis. Mas se nós pudéssemos definir este tempo que nós estamos vivendo, eu diria apenas numa palavra: é um tempo de mudanças. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças. Veja bem, nós começamos o ano, pelo menos nós aqui na Igreja de Nova Vida, numa expectativa muito grande sobre os projetos, as realizações, os eventos que estavam à nossa frente. Muitos planos, muitos sonhos, como eu disse, muitos projetos alinhados para os meses que se seguiriam a janeiro. Isso aí foi comum a nós e eu penso a toda a sociedade, mais ainda a toda a igreja. Em nenhuma cabeça, queridos, em nenhuma cabeça, sem receio de errar, de falhar nesta minha afirmação, sem nenhuma cabeça, pousou um pensamento indicando que este ano de 2020 seria um divisor de águas em muitos sentidos. Não há em nosso calendário um tempo semelhante a este. Olhe pela sua janela e pense: quando foi que você viu a sua rua vazia de gente e de carros? Quando? Principalmente você, morador de São Paulo. Quando os seus filhos deixaram de ir à escola por mais de 60 dias? Quando você foi arrancado do seu trabalho, da sua loja, do seu negócio e foi plantado dentro de casa, confinado a um pequeno ambiente? Pense comigo.
Quando você teve que se ocultar atrás de um pequeno pedacinho de pano, né? Essa máscara, né? Quase que numa tentativa de se esconder, de esconder o seu sorriso, o seu semblante, e a gente sabe o porquê da máscara, não é verdade? Mas quando foi? Quando nós víamos em outros países que têm o hábito de usar máscara, a gente achava até estranho. Agora, olhe para a sua cidade. Olhe para as pessoas que estão circulando. Sem dúvida, queridos, sem dúvida. O mundo mudou, as pessoas mudaram, o cenário social já não é o mesmo. Houve uma profunda mudança de hábitos. Parênteses. Se você não leu ainda o meu livro Mudança de Hábito, procure adquiri-lo. Pode passar aqui na igreja, pode enviar o seu pedido. Um livro muito interessante, Mudança de Hábitos. Houve uma profunda mudança em todo o contexto social. Nós sabemos que toda mudança, de uma certa forma produz alterações até metabólicas, mexe com as nossas emoções. E o interessante é que as mudanças que acontecem em nossa vida, em nosso mundo, elas não são lineares. E deixe-me explicar. Não são lineares. Isto é, uma mesma mudança pode produzir resultados diferentes na vida de outras pessoas. Pense comigo. A avaliação, por exemplo, das medidas a respeito do coronavírus, que tem sido tomada principalmente aqui no nosso estado, tanto pelo prefeito quanto pelo governador, estas mudanças não, ou pelo menos estas medidas não gozam de unanimidade. Não gozam. Cada pessoa vê estas medidas e este momento por um prisma diferente. Basta você fazer uma rápida leitura dos comentários postados nas mídias para você perceber como as pessoas estão enxergando este tempo. Então, sem dúvida alguma, o coronavírus mexeu com as estruturas físicas e emocionais de toda a nossa sociedade. A invasão do Covid-19 alterou a forma de pensar, de agir, de planejar o nosso amanhã, o nosso futuro. Na verdade, amados, ninguém tem certeza, ninguém, de como será o amanhã. Ninguém tem. Como nós estaremos vivendo depois que passar esta virose, esta pandemia. Há um desejo no coração do homem, e eu penso que isso é universal, que é o desejo de desfrutar de uma vida permeada de harmonia, de equilíbrio, de paz. Uma vida, eu diria, sem exageros, sem extremismos. Para muitos, a vida não deveria sofrer essas oscilações, essas mudanças tão drásticas e tão dramáticas. Não deveria. Deveria ser uma coisa mais uniforme. Então, por isso eu intitulei esta reflexão, Nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Não vamos ser extremistas. Me lembro do proverbista Agur, em seus oráculos, quando ele afirmou no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 7 e 8, não me des nem pobreza e nem riquezas. Disse ele, dá-me apenas o alimento necessário. Senhor, eu não quero muito dinheiro, eu não quero pobreza. Dá-me, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia. É comum afirmar que todo excesso é prejudicial. Todo excesso. Ora, poucos rejeitam, uma porção de doce de leite com queijo de Minas. Todos. Ninguém rejeita. Mas se você se exceder nessa porção, você vai estar prejudicando a sua saúde. Sim ou não?
Da mesma forma, nós sabemos que todos os remédios são bons, mas por essa razão eles trazem uma dosagem. Se tomar demais, ao invés de melhorar, vai piorar. Se tomar de menos, não vai fazer o efeito que você está esperando do remédio. Então, nem mais, nem menos. O porém em tudo isso, é que na vida comum, nem sempre acontece assim. No momento, nós estamos lá nas alturas. Em outros, nós estamos nas profundezas de uma dor, de uma tristeza, de uma escassez, né? De uma comunhão. Há momentos que a gente lamenta, que a gente chora, que a gente se vê embrulhado por lágrimas. Isso é o cotidiano. Por essa razão, mudanças acontecem e a gente tem que perceber como nos enquadrar nestas mudanças. Em sua viagem para Roma, o apóstolo Paulo, ele experimentou estes dois tempos. Os dois tempos. Um tempo de tranquilidade e um tempo de confusão. O versículo 13 diz assim, deste capítulo 27. Começando a soprar, veja, suavemente o vento sul. Começando a soprar. A tripulação imaginou, pensou que eles haviam obtido o que desejavam. E o que fizeram? Levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa da ilha de Creta. Depois de enfrentarem uma série de problemas no início, eles aportaram numa ilha chamada Bons Portos. O apóstolo Paulo aconselhou aquela tripulação que eles permanecessem ali, porque seria muito perigoso, muito danoso, muito prejudicial a todos e até mesmo ao navio e à carga, se eles insistissem em seguir viagem. Fizeram lá uma eleição, consultaram os outros que faziam parte da tripulação, chegaram à conclusão, não, nós vamos partir. O comandante, então, resolveu continuar na esperança de alcançar um porto lá de Fenícia e ali passar o inverno. Ora, tudo parecia correr favoravelmente com essa decisão, pois, como nos diz o texto, um vento suave começou a soprar e eles partiram. Com certeza devem ter dito a Paulo, tá vendo? Você estava errado na sua avaliação. Olha que vento maravilhoso, olha que tranquilidade, olha que mar. E começaram a navegar. Então aqui nós temos a primeira lição. A primeira lição. Ouça, não levante as âncoras de sua vida sem ter a certeza de que Deus está no controle. Vou repetir. Não levante as âncoras da sua vida se Deus não estiver verdadeiramente no controle. Mesmo que o vento, querido, seja suave. Isto é, não tome decisões sem ter uma profunda certeza de que é Deus quem está indicando. É Deus que está apontando para você um novo caminho, um novo trabalho, uma nova escolha. Isso é muito importante. Tenha cuidado, pois é muito fácil decidir na base da emoção, é muito fácil. Ou mesmo através de uma palavra de alguém mais experiente do que nós. Não foi isso que aconteceu aqui? O comandante do navio certamente tinha mais experiência de navegação do que Paulo. Paulo não era um navegador, Paulo era um pregador. E o comandante tomou a decisão porque ele tinha experiência. Mas, observe, que Paulo tinha a direção de Deus. Paulo era dirigido por Deus. Por isso aconselhou que permanecessem lá onde estavam ancorados. Não, eles levantaram âncoras. Queridos, Paulo confiava em Deus e não nas circunstâncias. Ele não via aquela suavidade de vento como um sinal propício para
partirem. Ouça, ouça. Nem sempre um vento suave é prenúncio de tranquilidade e de segurança. Nem sempre. A verdade é que poucos sabem navegar quando o vento é fraco, quando não há um movimento assim estranho na vida. Pode parecer estranho. Poucos sabem navegar, até mesmo quando há calmaria. Neste tempo de paralisia, de isolamento, de pouco movimento, tanto na cidade como no nosso mundo interior, você há de convir comigo. Tem sido mais difícil do que nós imaginávamos. Neste tempo, parou tudo. O vento é suave, não há agitação. Vamos nos esconder em nossas casas. Em todos os ambientes, a gente sabe disso. Há um aumento de tensão, de preocupação, de saturação. O ar está saturado. O ar está saturado. Por quê? Porque algo diferente aconteceu. Eu pergunto, o que você faz quando o vento não sopra? O vento soprava suavemente. O que você faz? Quando reage, né, diante de uma situação em que não há muito o que fazer, como é que você reage numa situação assim? Ora, para a tripulação que levava Paulo para Roma, o vento suave, perceba, não contribuía para o êxito da viagem. Não. Eles precisavam avançar com mais rapidez para chegar lá em Fenícia com mais velocidade. Pode parecer estranho, queridos, mas quando eu diria, a tranquilidade ultrapassa certos limites, ela se torna prejudicial à vida. O importante é acumular energia, é alimentar o espírito, é reforçar a fé, para que quando a situação mudar, seja ela para tranquilidade ou para um período de agitação, você esteja melhor preparado. Este tempo de marasmo, de diminuição de produção, do trabalho, é isso que está acontecendo no país e no mundo, deve ser visto, eu tenho repetido, como um tempo de trégua, até um tempo de descanso dado por Deus, para podermos nos preparar para as dificuldades do amanhã. Infelizmente, muitos não estão aproveitando, muitos não estão, como eu disse pela manhã, pensando, refletindo, ponderando. Eu vi um comentário de um dos psicólogos aí que foi entrevistado numa das redes de televisão, e ele estava a resposta que ele deu sobre essa tensão, aliás, foi um médico. Ele disse que a meditação é muito saudável para nós enfrentarmos este momento de crise. Nós evangélicos não temos muita, vamos dizer assim, afinidade com meditação. Parece que é uma coisa assim para monge, né? Ou para bispo velho como eu, para pensar. Mas não, para um pouco. Ele diz, preste atenção na sua respiração, na inspiração, na expiração, no mover dos seus pulmões. Isso atinge uma área hoje muito importante na nossa saúde, que são os pulmões, onde o vírus tem, vamos dizer assim, uma predileção de se instalar. Então, nós não temos isso, nós somos apressados demais. Nesse tempo, como eu disse, assim, de quase que de uma paralisia, nós não estamos sabendo aproveitar. Queridos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O ideal é que nem a bonança, nem a força do vento atrapalhem o nosso caminhar ou a realização dos nossos sonhos. Para isso a gente precisa aprender. Veja o que aconteceu logo em seguida. Versículo 15. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, ou Euroaquilão.
Aí nos diz o texto que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Que coisa estranha. Acharam que aquele vento suave seria a resposta. Não, Paulo, você está errado. De repente, mudanças climáticas. O vento muda, Nordeste começa a soprar, vem uma violência muito grande com as ondas batendo naquele barco. E o navio foi arrastado. Quantas pessoas têm passado por estes momentos, sendo arrastadas, porque houve uma mudança de um tempo de tranquilidade, eu diria até de normalidade. Estamos vivendo agora num tempo anormal, e é preciso que nós saibamos nos encaixar nesse tempo, para não vivermos e não ficarmos como eles, à deriva. Pense um pouco. Se precisamos de fé para superar os momentos de calmaria, de não fazer nada, de ficar parados, necessitamos também de uma qualidade de fé especial para suportarmos as mudanças, para suportarmos as tempestades. Você acorda um dia sentindo uma pequena dor, e de repente o seu mundo desaba, aquela pequena dor se torna uma tempestade na sua vida. Você que está caminhando com tantas dificuldades neste tempo, vendo as suas economias minguarem, porque sem trabalho a gente não se colhe se nós não plantarmos. Se não trabalharmos, não tem como termos recursos, então estamos administrando com um cuidado muito grande. Até mesmo a igreja. A igreja está sofrendo com isso. Felizmente, uma parte da igreja tem sido fiel, tem sido honesta com Deus, tem sido real na sua prática espiritual, tem colaborado, mas grande maioria, sufocados aí por essa confusão, estão se deixando levar, estão se esquecendo de se envolverem. Então, veja, eu vou repetir, é importante que a gente tenha essa consciência. Precisamos de fé, tanto para um período bom, quanto para um período confuso. O que se faz quando tudo muda na minha e na sua vida? O que se faz quando uma mudança dramática acontece? Versículo 18, diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Ouça, há momentos na vida que nós temos que optar por certos valores. Em tempos de tempestades, o supérfluo, o desnecessário, as coisas secundárias precisam ser deixadas de lado. Será que você entende isso? Porque há outros valores mais importantes. Quando as possibilidades de se enxergar com clareza o caminho diminuem, é preciso ter uma certeza interior de que outros olhos estão indicando para nós a saída. Preste atenção nisso. Quando as possibilidades de você ver, de você perceber, de você enxergar uma saída, né, se torna assim quase que impossível, quando você não consegue, tudo está nublado, saiba que outros olhos estão enxergando um melhor caminho para você. Versículo 20, diz que não aparecendo, veja, nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos a esperança de salvamento. Perdemos a esperança de salvamento. Imagine conviver com um momento tão difícil, tão escuro, sem perspectiva de uma saída, de uma solução. Como é possível, gente, reagir a um tempo deste? Eu tenho aprendido que é quando o céu desaparece da nossa visão, é quando as estrelas se escondem, é quando o sentimento
até de desespero, né? Que acabou, não dá mais, não sei mais o que fazer. São estes os momentos. Eles tiveram aqui um momento em que até mesmo a garantia de sobrevivência desapareceu. É quando isso acontece que a fé em Deus, a esperança em Deus, a certeza de que chegaremos em Roma de alguma maneira, precisa brilhar, precisa acontecer na nossa vida. Você vai chegar lá, você vai vencer. Não, não são palavras ufanistas, não, triunfalistas, não, você vai chegar, porque há um Deus maior do que essa tempestade que você está enfrentando. Há um Deus maior do que as nossas limitações. Há um Deus maior do que as crises que nós estamos enfrentando. Há um Deus maior do que a carência de recursos. Há um Deus maior do que a falta de dinheiro. Há um Deus maior. Não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Este livro já teria se perdido no meio de tantas guerras, de tantas situações de calamidade que o mundo viveu, que o mundo sofreu nestes séculos passados. Esse livro já teria desaparecido. E se ele permanece, é porque Deus permanece vivo. É porque Deus está conosco. É porque Deus garante que nós vamos chegar. Paulo vai chegar a Roma. Nós vamos chegar à conquista daquilo que nós desejamos. Praz aos céus que este tempo seja abreviado, para que a gente volte a celebrar. Não temos que antecipar datas, vamos celebrar essas datas nas datas certas. Espero em Deus que no dia da nossa celebração de ação de graças, nós estejamos aqui de mãos erguidas aos céus e dizendo: obrigado, Deus, louvado seja o teu nome, a tua igreja está presente na tua casa, nesta casa de oração. Ah, queridos, muitas vezes, eu sei, as tempestades se transformam em instrumentos de aferição da nossa fé. Eu sei disso. Muitas vezes, a tempestade, a força do vento se tornam em armas que Deus usa para fortalecer o nosso coração. Com certeza, Paulo sabia que chegaria de um jeito ou de outro. Ele sabia que chegaria a Roma. E eu creio que nós estamos vivendo num tempo de profundo aprendizado, no sentido de saber o que realmente vale a pena conservar em nossa bagagem espiritual e o que vale a pena abrir mão. Lutamos por coisas tão desnecessárias, nos envolvemos em tantas situações que não traduzem nada de positivo para as nossas vidas. Não, a gente precisa olhar para isso, abrir mão. Quando eu digo abrir mão, eu falo no sentido de entrar numa pós-pandemia com outra visão, com outro sentimento, com uma outra coragem de romper com tudo que possa atrapalhar o nosso compromisso com o projeto do Reino de Deus. Entrar nessa nova fase que há de ser breve, que há de acontecer brevemente, com uma nova alma, um novo espírito, uma nova fé. Eu me agarro, e esta é a expressão, eu me agarro às palavras de Paulo, quando a esperança de salvamento se desvanecia. Eu me agarro. Está escrito lá nos versículos 22 e 25, que diz assim: mas agora, disse ele, agora, recomendo-lhes que tenham coragem. Coragem. Pois nenhum de vocês perderá a vida. É mensagem para você que está me ouvindo. Coragem. Ninguém vai se perder. Nenhum de vocês perderá a vida, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, e eu coloquei aqui o meu nome, Tito, não tenha medo. Fulano, fulana. Há algumas igrejas que estamparam nos seus bancos, nas suas poltronas, a fotografia dos seus membros. Se eu tivesse feito isso, eu estaria dizendo aqui para fulano, para Beltrano, para você, para você, para você. Mas eu digo para você que está em casa. Em casa. É preciso coragem. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César.
Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Queridos, este tempo que está marcando muitas vidas, pode parecer estranho, mas é um tempo precioso. É um tempo precioso, mas ele vai passar. Ele vai passar. E vamos chegar do outro lado, com mais convicção, com mais ousadia, com mais disposição de avançar, de conquistar, de batalhar lado a lado com Deus. A nossa vida, em todos os sentidos, não será a mesma. Que estas mudanças operem em nós uma transformação tal que nós possamos ser, como nos ensina a Bíblia, que devemos ser novas criaturas. Seremos com certeza mais fortes, mais comprometidos, mais prontos a falar e a viver as verdades de Deus. Então todo extremismo é perigoso. Nem tanto lá e nem tanto aqui. Vamos ficar agora, ponto de neutralidade, meio termo, não é algo prejudicial. Muitos já não fica aí. Não é indefinição. É saber centralizar a vida. Paulo colocou a sua vida, a sua atenção, o seu coração, a sua fé em Deus. E Deus diz: Paulo, você vai chegar lá. E eu tenho certeza de que nós vamos chegar, de que você vai chegar. Que Deus vai tomar conta dessa situação que está machucando, afligindo, prejudicando o seu coração, a sua família. Portas serão abertas para você. Valores novos serão agregados. Jogaram o que não prestava fora, que não prestava força de expressão, mas que no momento era prejudicial ao navio que estava afundando. Então muitas vezes é preciso até coisas boas serem lançadas fora, para que outras novas sejam colocadas em cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Fique firme, Deus está com você. Ninguém vai se perder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, que bom compartilhar essas verdades que nos animam, que nos ajudam, que clareiam a nossa mente, no sentido de esse tempo vai produzir mudanças, sim, mas para melhor. Nós não vamos confiar, Pai, na suavidade do vento, e nem vamos nos desesperar na força da tempestade. Nós vamos nos agarrar em Ti, e aquilo que o Senhor determinar, nós vamos fazer. Abençoa todos que participaram conosco nesta noite, e receba a nossa gratidão, porque oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, queridos. Foi muito bom participar com você. Quarta-feira, a gente vai estar de volta, 20 horas, com mais um encontro de restauração. Seria bom que você convidasse outros amigos, que você se inscrevesse aí no nosso canal. Isso vai possibilitar a você sempre ter acesso a tudo aquilo que está acontecendo na Igreja de Nova Vida aqui em São Paulo. Que Deus abençoe você. Qualquer informação, qualquer necessidade, qualquer oração que você precise, poste aí enquanto você está ouvindo, vai colocando preciso de oração para tal situação, para a família, para isso. Nós, com certeza, estaremos transferindo isso para o nosso setor de intercessão, que trabalha também nessa área. Uma boa noite para você, um bom descanso. Amanhã, um bom feriado. E até novamente nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém e amém.